eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E aí, quando eu chegar às profundezas da morte, poderei contemplá-lo face a face, ou melhor, a face de Deus. Esse texto foi dito por Jó, e não foi ainda no momento que ele teve aquele encontro profundo com Deus, né? Ele ainda estava numa fase em que ele estava sendo consumido. Nesse momento em que ele declara que o Redentor vive, ele ainda não tinha contemplado o Redentor. Ele sacrificava, ele era um servo bom, como diz o próprio Senhor no livro de Jó. E aí ele estava passando por um momento em que ele tinha perdido absolutamente tudo, estava acometido por doença. Seus amigos estavam já dizendo que ele estava passando por tudo aquilo ali porque ele era um ímpio, porque ele era pecador, dando a culpa, né? Culpando ele por tudo aquilo que ele estava passando. E ele, mesmo murmurando, mesmo entristecido, mesmo abatido, muitas vezes pedindo a morte ao Senhor, ele não profanou o nome de Deus. Pelo contrário, ele declarou, apesar de tudo que ele perdeu, que ele sabia que o Redentor dele viria, que além de estar vivo, viria para defendê-lo. E sabe, esse livro de Jó, eu sei que no meio da Bíblia, né, ele está ali entre Salmos, Provérbios, e pra gente parece que esse livro de Jó, ele aconteceu a história de Jó, né, como já tinha acontecido toda a história ali do Antigo Testamento, né, do tempo em que os judeus já tinham sido escravizados, já tinham tomado a terra prometida, mas não. O livro de Jó, ele aconteceu ali ainda quando, cronologicamente, estava ali acontecendo Gênesis. Ainda não tinha tido aquela manifestação da libertação no Mar Vermelho, aquela manifestação de libertar os escravos, ainda não tinha se levantado Moisés. Jó é fora do tempo. Jó é naquele tempo ainda de Gênesis, ainda da origem. E interessante que o primeiro momento que a gente escuta falar sobre eu sei que o meu Redentor vive, é em um tempo em que Jesus ainda aparentemente não havia sido revelado. Mas na história de Jó também tem a revelação do Cristo. E o que eu quero dizer nesse último dia de ano, nesse 31, é que eu sei que o meu Redentor vive. Eu e você passamos por muitas dificuldades esse ano de 2021. Eu e você, talvez hoje, você esteja passando por situações que você anda murmurando, que você anda se questionando por quê, e por que só comigo, porque muitas vezes a gente acha que o problema só acontece com a gente. Quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a andar no meio das pessoas, quando a gente começa a servir, como diz a minha pastora, quando a gente começa a servir o outro, a gente começa a ter dores de parto. E a gente começa a perceber que o nosso problema, em muitas vezes, não chega a um terço do que tantas outras pessoas vivem. E eu e você que cremos no Senhor, temos uma esperança infalível. Temos uma esperança que ainda que tudo aqui nesse mundo dê errado, nós temos uma esperança infalível. De que eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele me defende, eu sei que Ele vai cumprir a sua justiça. Em verdade, Ele já cumpriu, porque Ele não vive no nosso tempo. Mas esse é assunto para um outro momento. O que eu quero dizer para você que nesse momento está passando por suas lutas, e eu sei que tem gente que está passando por lutas muito, muito difíceis, né? Divórcio, problemas familiares, saúde, doença, financeiro, é muita coisa. Eu toco em algumas pessoas e eu vejo que tem muita gente passando por muita coisa. A gente viu aí agora aqui na Bahia a tragédia que está acontecendo nos municípios e a gente sabe que tem muita gente sofrendo. Mas eu e você, nesse dia, temos que declarar com fé: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei se você já conhece a Cristo. Eu não sei se você já teve esse encontro. Jó, quando declarou isso, ele apenas era um servo. Ele fazia sacrifícios, ele seguia um ritual. Ele fazia sacrifício para os filhos. Quando os filhos iam com a festa, ele, vou logo sacrificar a Deus, porque se meu filho pecou, já fiz o sacrifício. Que era como funcionava, né, na antiga aliança. Como funcionava lá atrás, há muito tempo atrás, lá na origem. Mas depois
dessa declaração de Jó, de que eu sei que o meu Redentor vive, ele contemplou o Senhor. Ele contemplou o Senhor falou com ele. Depois, glória a Deus que a Bíblia não fala o tempo que ele viveu nesse sofrimento. Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó ficou doente, Jó só não perdeu a sua mulher, e mesmo assim a mulher dele, murmurava, amaldiçoa seu Deus e morre logo, porque nem ela mais suportava. Jó fedia por causa da doença que estava de pele. Os seus amigos olhavam para ele e começavam a dizer que aquilo ali ele estava passando porque ele não prestava, porque ele tinha feito alguma coisa contra o Senhor. E ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Depois de muito tempo, a Bíblia não revela quanto tempo Jó viveu essa luta. A Bíblia não revela quanto tempo Jó ficou nesse sofrimento. A Bíblia não revela o quanto ele foi ali moldado debaixo desse sofrimento. Mas a Bíblia revela uma coisa: Deus falou com ele. Deus se revelou a ele. E no último capítulo de Jó, Jó diz assim: antes eu ouvia falar do Senhor, agora eu o contemplo face a face. Mesmo com a revelação de saber que o Redentor vive, ele ainda não tinha tido um encontro revelador com o Senhor. E hoje, eu, no último dia desse ano, te convido a ter esse encontro revelador com o Senhor. Porque nesse encontro, muita coisa morre em você, mas muita coisa nasce na eternidade para a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o próximo ano, que 2022 Ele possa trazer para você a revelação do Cristo, que Ele possa trazer a revelação de tudo aquilo que a eternidade em Cristo guardou para você, para sua família, para o propósito que está lá na eternidade para você, que seja manifesto esse dia, nesses anos que seguem, porque próximo estar ao Senhor, próximo estar à volta do Senhor, os sinais estão se manifestando. Quem conhece um pouquinho dos textos bíblicos entende que próximo está ao Senhor. Então, que esse 2022 venha com a revelação do Cristo na sua vida e na minha vida. Aquilo que ainda não foi revelado. Se você já crê, peça ao Senhor que aquilo que ainda não foi revelado do propósito dele na sua vida possa vir ser revelado agora, no hoje. Se arrependa, volte para os caminhos do Senhor. Você que está afastado, se arrependa, volte. A oportunidade é essa. Ainda há um tempo. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Foi essa a canção que muitos cantaram em tempo de Covid. Muitos louvaram, nós vimos vários vídeos. Mas essa tem que ser uma realidade palpável na minha e na sua vida. Porque Ele vive, eu, você, sua casa, minha casa, pode crer no amanhã. Que Deus abençoe. Bom 2022 para mim e para você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dei até uma de cantora hoje.